Bom dia, boa tarde, né? Olha eu dando bom dia essa hora. Boa tarde, pessoal. Acho que agora tá indo. Hoje a gente vai falar sobre um conto russo, que tá descrito aqui nesse livro, Mulheres que Correm com Lobos. É o conto da Vassalissa. Um conto que fala sobre intuição, sobre as heranças que a gente recebe, né, das mulheres da nossa família. Agora a gente vai aguardar a Cláudia Alencar, que vai ter esse bate-papo comigo hoje. Ela acabou de entrar. Mari, tudo bem, Mari? Me diz aqui se você tá ouvindo, se tá bem. E aí, Claudinha? Oi, Fabi. Tudo bom? Tudo? Como é que tá o áudio? Pra mim E tá a bom. imagem? Tá bom. A Mari tá nos assistindo. Se ela puder dar um joinha aqui, se tá bom também o áudio, a imagem. Aí agradeço. Bom, Claudinha, falei aqui, né, do nosso querido livro. Para mim, praticamente uma bíblia. Contigo. O meu primeiro era essa versão. Aí acho que eu dei para alguém, emprestei. Bom, esse livro eu já dei, assim, nem sei quantas cópias eu já comprei para presentear o pessoal. E obrigado, Mari. A Mari tá dizendo que tá perfeito o som, ótimo. A Maria também entrou. A Maria, Maria. inclusive, foi uma das minhas presenteadas, né? Aí Lembro. acho que foi a última que eu presenteei com esse livro. Maiara, seja bem-vinda, meninas. Isso, estava falando aqui. Hoje a nossa conversa é a respeito de um conto desse livro, Mulheres que Correm com Lobos, tá? É um livro da Clarissa Pinkola Estes. Ela é maravilhoso, gente. Eu considero, assim, a minha bíblia. Então, meu marido até brinca que eu fico catequizando a mulherada dando esse livro de presente. Mas é porque ele realmente é um livro muito significativo. Ele é uma terapia, né, Claudinha? Ele leva a gente para uns lugares, assim, para os enredos de pensamento. E, assim, além de ser muito profundo, né, ele é um livro que tem contos muito profundos. Cada vez que você olha a mesma história, você tem uma nova perspectiva. Eu estou falando isso porque eu conheço esse livro já desde 2004, 2005, e toda vez que eu releio alguma história, algo diferente me pega. Então, até por isso que eu brinco que é como se fosse uma Bíblia, porque eu abro assim para ler um trecho, ler uma frase, e ele realmente contribui muito para o nosso desenvolvimento, para a gente entrar em contato com algumas questões que estão lá escondidinhas, né? Só para vocês terem uma ideia, a Clarissa, a escritora, demorou 20 anos para escrever esse livro. Então, assim, é conhecido aí por algumas mulheres, dito muitas vezes como não sendo um livro fácil de se ler, e realmente não é, porque ele traz muitas questões do nosso inconsciente mesmo. Então, tem horas que a gente se perde, e eu costumo brincar que quando a gente entende, dói. Aí você não quer mais ler o livro. Você larga ele lá e fala, ai, é tipo terapia mesmo, que você fala assim, ai, não quero mais ir lá, porque eu vou naquela terapia e fico apanhando. Então, é muito interessante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Vassalissa, que é um dos contos que está aqui nesse livro. É um conto russo. E até para ilustrar, né, como que a doutora Clarissa, a escritora do livro, ela trabalha. Ela fala o conto, né, ela conta a história, e depois ela vai fazendo as interpretações dos arquétipos dos personagens daquele conto. E o que esses personagens têm a ver com o nosso self, com o nosso psique, com todas as nossas partes.
E agora eu deixo a bola com a Claudinha, que trabalha com o sagrado feminino, taróloga, também consteladora, contadora contábil agora, Contadora de histórias também, né? contadora de histórias também. E a gente vai ter esse bate-papo sobre o conto, um conto que fala sobre a intuição. E acho que vai ser uma tarde bem gostosa. Tudo bem, Claudinha? Como você está? Tudo bom, Fabi? Ai, tô ótima. Obrigada por abrir esse espaço, né? Agora é a nossa vez, né, de trazer esse lado, literalmente a intuição, de trazer o que faz sentido para a gente, né? Uhum. Eu estava exatamente essa semana, eu assisti um pequeno trecho do próprio Amit Goswami, aquele físico indiano. E ele fala que a nossa intuição. Eu tenho algumas anotações, tá? Porque eu tô nervosa. Vai lendo, fica à E ele vontade. fala que a nossa intuição, num conceito arquetípico, é um pensamento que traz significado para a gente. A Uhum. nossa intuição, ela nos eleva, ela expande nossa consciência, ela nos torna pessoas mais inclusivas, pessoas mais tolerantes e nos deixa mais criativos. E aí, ele fala, os maiores significados e os sentimentos mais nobres são estimulados na gente quando a gente permite esse acesso e esse treinamento. Porque aí já entrando no conto mesmo, no Uhum. que a própria Clarice escreveu, a intuição ele é um processo de auto-iniciação. Então, é a gente quem escolhe quando ouvir e a gente quem escolhe quando não ouvir e pensa, nossa, não ouvi, deu errado. Então, esse é uma escolha, é um caminho que é uma escolha, a gente que escolhe quando vai entrar. E aí o livro, o conto, ele fala da menina, né, da Vasalisa, né, que é uma boneca, uma menina, que ela tem uma boneca e essa boneca ela recebe da mãe, né? Quando ela recebe essa boneca, a mãe morre um pouco antes, né? Então ali a gente tem já o início, que já é dentro desse processo de intuição, o início do caminho da vida, morte e vida. A mãe morre, a criança recebe uma boneca. Então tem uma morte e tem uma vida, né, ali. Sim. E aí depois ela é mandada pela madrasta à floresta, onde normalmente nesse livro e em outros contos também, né, do próprio livro, a floresta ela é entendida como o lugar de iniciação do feminino mesmo, né? Também no outro conto que é o da donzela sem mãos. Uhum. E aí a Vasalisa encontra o quê? A Baba Yaga, né? E a Baba Yaga, ela é, vamos pegar assim, é um arquétipo também feminino selvagem, e aqui num conceito de vida e morte mesmo. A Baba Yaga, se ela precisar, ela come aquela pessoa que chegou ali com ela, entendeu? Uhum. Então a Vasalisa, ela se depara mais uma vez com a vida e a morte, né? Sim. E também preservação da vida e ouvir a intuição, que é quando a boneca, dentro do conto, funciona como um termômetro, O guia, né? o guia, exatamente. Eu queria, A... eu, eu queria Uhum. perguntar para o pessoal que está assistindo, quem conhece o conto da Vassalissa? Porque a gente está Ah, falando assim como, né? De repente, se alguém não conhece, quer uma breve historinha, né? Para a gente passar por cima ele, para vocês entrarem um pouco mais em contato com isso tudo que a gente está falando, eu acho que vai ser bem rico. Então, escreve aqui, por favor, nos comentários. Ela conhece. conhece. É, Pois é, ó, a minha vizinha, legal. Legal, porque aí a gente, assim, se vocês não entenderem ou quiserem mais detalhes,
Aí vocês É, falam, ai, o que é essa parte aí da floresta que eu não lembro? isso. A Mayara tá dizendo que não conhece. Você quer dar um overview do conto? Quer que eu fale, mais ou menos? Pode falar, se você quiser. A casa é sua hoje, Claudinha. Ai, meu Deus. Bom, eu acho. Bom, eu vou contar que eu tô seguindo esse fluxo, mas aí qualquer coisa você complementa. Eu acho que Tá, vamos fazer nessa legal é troca. porque isso, A Mari exatamente. também tá dizendo que não conhece. Assim, a parte que eu mais gosto é o começo e o final. Porque começa com aquela frase: era uma vez e não era uma vez. E Uhum. aí já fica um recadinho aí para o nosso subconsciente. O que dessa parte dessa história é verdade e o que não é verdade? Pois Então, é, também. era uma vez e não era uma vez. Aí a Claudinha conta e depois eu faço o final que Ah, tá bom, eu vou contar. A Mari pediu para contar, então eu vou contar. Isso sim, mesmo, com pipoca, por favor. com pipoca, Inclusive, puxem suas olha, pipocas. gente, campo é muito incrível. Eu consegui assistir um filme, eu vou deixar aqui para vocês, aquele filme chamado A Viagem de Chihiro. Ai, meu Deus. O filme é perfeitamente um encontro com a Baba Yaga. A bruxa lá se chama Yubaba. Sim. Ó, minha sogra Yubaba, tá entrando e minha sogra é mestrada aí na Babiaga, hein? ótimo. Então ela foi também contribuir. Nossa, então é um encontro. Então, o encontro com a vida e a morte ali, quando ela encontra a Baba Yaga, né? E aí, como eu já trouxe o filme, tanto faz no livro ou no filme, é, a Vasalisa, ela é desafiada e ela recebe tarefas. Então, desafiada no sentido que ela recebe tarefas de difícil cumprimento. Ela consegue cumprir as tarefas porque ela tem aquela boneca que, Uhum, por intermédio da intuição, consegue executar as tarefas. sim. E aí, dentro dessas tarefas, eu estava vendo aqui, tem uma delas, né? Uma das que eu achei mais interessantes. Assim, é separar 4 substâncias: o milho mofado, do milho são, da semente de papoula e do estrume. E aqui ele fala, isso já está tipo, na sexta tarefa. Ela fala de processar o discernimento. E todas as 4 substâncias, elas vão servir para alguma coisa. Por Uhum, exemplo, você pega o milho são com mofado. O milho mofado não serve para nada? Serve para alguma coisa, né? Aqui ele dá alguns exemplos do que para onde serve o milho mofado também, né? Então, aí ela fala, ela diz assim, a Babiaga, ela não só pede que a Vasalisa saiba diferenciar as coisas, mas como também tem coisas de natureza semelhantes, como, por exemplo, o amor verdadeiro do amor falso. Então, uhum, ali ela tem em tarefas difíceis, mas aprendizados para a vida inteira, né? uhum. Então, ela fica ali naquela experiência. Amiga, se quiser colocar algum comentário, pode Tá. colocar. Não, eu tô dando uns oizinhos, oi para as pessoas que estão entrando. É só para vocês terem noção, assim. A vassalissa é uma boneca que uma menina ganha da mãe no leito de morte, tá? Isso. Então, essa menina ganha, a mãe dela está morrendo e ela ganha uma bonequinha e a mãe dela diz assim para ela: você põe essa boneca no bolso e sempre, ai, até me arrepia, sempre que você tiver alguma dúvida, que você se sentir perdida, você põe a mão no bolso, entra em contato com essa boneca e você vai ter a resposta que você precisa. Então, resumidamente, essa é a vassalissa. Uma bonequinha que fica no bolso dessa menina. Depois de um tempo, né, o pai dessa moça, dessa menina se casa, aí aquela velha história da madrasta, uma madrasta ruim que tem inclusive outras filhas, meio lembra um pouquinho Cinderela, né?
Sim, isso. Essa madrasta com as filhas a maltrata muito. E numa determinada noite, a madrasta pede para a menina ir lá. Agora eu não me lembro se ela fala a Baba Yaga, mas enfim, ela tem que ir numa casa X pegar fogo para manter a lareira da casa acesa. E para fazer essa trajetória, ela tem que passar pela floresta aí que a Claudinha estava falando. Então ela atravessa a floresta, acontece uma série de coisas e toda vez que ela tem dúvida no meio da floresta, ela lembra da mãe, põe a mão na boneca e faz a jornada dela. Chega lá na casa da Baba Yaga, né, que é taxada como uma bruxa, tem uma aparência muito difícil de se suportar, de se olhar, é bem assombrosa a casa. E aí a Baba Yaga diz que vai dar sim o fogo para ela, mas ela tem que cumprir as tarefas. E aí são 9, né, Claudinha? São 9 tarefas? São 9 Tá. tarefas. E aí a Claudinha estava falando da tarefa de separar, né, uma coisa da outra. Algumas, não peguei todas, porque Pode até sim. porque é um processo que é muito subjetivo, né? Uma vez eu leio, eu tenho uma ideia. Outra vez eu leio, eu acho outras coisas mais interessantes. E aí, como dentro dessa preparação também veio o filme, também veio outras coisas, então eu fiquei num leque grande de coisas que eu posso compartilhar com vocês. E aí eu acho que é isso que eu quero compartilhar, tudo, o filme e o livro. Vamos lá pro. A gente estava na tarefa da separação, né? Do que serve, o que não serve, o que isso significa para mim e o que não significa. É, o que serve. Isso. Sim. E aí, em regra, basicamente é isso, mas lendo, é claro, tem uma profundidade que é, é muito individual mesmo, né? A Larissa tá Compartilhar. falando, compartilha tudo. Ó, Larissa, a gente vai ter que fazer um curso. Você sabe que eu já tô com uma ideia. Eu te falei, né, Claudinha? Que eu tô com a ideia de Uhum. montar um projeto com esse livro aqui já, ó, há anos. Que esse negócio fica pipocando na minha cabeça. Então, e aí eu assisti o filme, né, A Viagem de Chihiro é muito interessante porque ali ela também é testada, ela recebe tarefas super difíceis. Por exemplo, ela tem que limpar, por exemplo, um banheiro super fedorento, né? E ali, nesse conto, nesse livro que é parecido, nesse filme que é parecido com o livro, ela ganha um presente também, né? Então, ela é muito. Ela faz as tarefas e ganha alguma coisa. O universo presenteia ela de alguma coisa, né? Ah, faz o curso do livro, tá bom. Manda um direct pra mim, quem gostou da ideia aí. Ela é Ó, minha pra você vizinha. ter, ó, gente, pra dizer que eu não tô mentindo. Ontem eu tava organizando meus projetos. Tô com meu caderninho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um conto Massa. por mês. Ai, que fica invertido. Mas eu tô com isso aqui. Ontem, inclusive, veio de novo É na muito minha legal. cabeça. Manda um direct que a gente monta essa parada aí, então, para conhecer mais. O mais legal dessa história, do caminho de toda essa iniciação, é que ela começa e termina o trajeto quando ela recebe a bênção da mãe. Que aí, para a gente, com constelação familiar, né, a gente entende o que é receber a bênção da mãe, o que é realmente tomar a bênção da mãe. E aí ela vai para onde? Ela vai para a floresta. Tá Não é pensando que toma a benção da mãe e vai pro. não é conto de fadas, gente. A Ela vai se gente acha tornar. que quando faz isso, né, Claudinha? Ai, já que eu tô com a benção da mãe, eu vou entrar no caminho de tijolos amarelos. Não. Aí Não. é que você entra no escuro, na escuridão. Aí você entra, exatamente. Aí é que você entra na vida selvagem, no encontro do instinto, naquele aprendizado que é individual. É coletivo, mas ele é individual, né? Então Posso ela pegar esse toma. livro? Pode. Aí eu É Ai, empolgante, é que esse livro me deixa muito empolgada.
Ó, quando a Claudinha fala desse negócio que é individual, eu queria falar justamente da primeira tarefa. Eu separei aqui, eu rabisquei também. A Tá. primeira tarefa, a primeira tarefa é permitir a morte da mãe boa demais. Então a gente toma a bênção, mas a gente aceita, né, Cláudia? A gente aceita que nada é para sempre. E aí, o que que vem com essa aceitação? É assumir a realidade de estar só. Vou repetir. Assumir a realidade de estar só. Em outras palavras, se apropriar da própria vida sem alguém bonzinho demais cuidando do que você faz ou que deixou de fazer. Conexão com os insights sistêmicos. Pode deixar, Mari. Faremos. Segue aí. Nossa, exatamente. E aí a gente entra, tá, os insights sistêmicos. Gente, olha, A proposta é primeiro, essa mesmo, Mari. com constelação familiar, né? Primeiro, trabalhar a morte da mãe, né? Então, isso é sistêmico mesmo. Saltar da mãe, né? Fazer aqueles quantas, né? Quantas terapias, quantos módulos, olhar para a mãe e deixar ela morrer mesmo, Sim. né? E depois trilhar o caminho, vamos dizer assim, ela até coloca no início, trilhar um caminho iniciático. Ela se inicia, né? A intuição como um caminho iniciático, uma verdade muito além da verdade aparente, que é isso que ela coloca também. Nem tudo é como aparenta ser, porque bem no início do conto, ela era, tipo assim, ela era uma escrava da madrasta, né? Um pouco depois da morte da mãe, ela se tornou escrava da madrasta. Mas ali, como ela tinha uma intuição, uma inocência, uma intuição não, como ela tinha uma inocência muito grande, ela não percebia que ela estava sendo Escravo. escravizada. Exatamente. Esse aí é um E, outro ponto. e olha só, vou pegar o gancho da Mari, né? Fazer as conexões sistêmicas. Pegar até o que foi ruim. Se ela não fosse escrava da madrasta, ela nunca teria sido mandada para Baba Yaga. Porque ela foi mandada para a morte. Porque a, Sim, escra a, a, a a madrasta. madrasta tinha certeza que ela seria morta pela Baba Yaga. Certeza absoluta. Entendeu? Ou seja, nem a madrasta tinha conhecimento de que ela já estava com a bênção da mãe, de que ela já tinha a força da vida dela. Ela estava ali porque ela já estava com a vida ganha. Agora, ela, Vasalisa, precisava trilhar para quê? Para amadurecer, né? Para conhecer a vida. Aí entra na floresta e encontra a Baba Yaga. Ó, A vou Mari já correr. vai pegar o livro para ler. É, Sim. E e aí, ela tomando a bênção da mãe, é tudo bênção da mãe, gente. Aí vai e ela encontra o necessário. Ela tanto faz as tarefas necessárias, quanto ela faz as perguntas necessárias, que a Baba Yaga fala. Saber tudo envelhece a gente cedo demais. Isso é uma advertência que a Baba Yaga dá à Vasalisa, quando ela começa a perguntar. E ela também desafia a Vasalisa. E aí, você quer perguntar mais alguma coisa? No sentido, olha, se você perguntar mais alguma coisa, eu vou te comer. No sentido de morte mesmo, porque essa foi a intenção da madrasta mandá-la pra uhum. lá. E aí, quando a Babiaga, é bem no final, faz essa pergunta, Vasalisa fala, eu ganhei a bênção da minha mãe. E ali, a Babiaga, ela fica assombrada com isso e quase expulsa a Vasalisa, vai embora. Tipo assim, olha a força de tomar e de falar, olha, eu tomei a bênção da minha mãe. Tipo, eu tenho a vida, né? Então, e aí o que que ela consegue? Ela consegue o fogo, que a madrasta jurou que ela não ia conseguir. E aí ela volta ao caminho, porque também dentro das nossas concepções sistêmicas, você tem que ir
e voltar para casa, né? Ah, Então não isso. é só chegar na floresta, não é só chegar na Baba Yaga, você tem que saber voltar. Qual é o caminho de volta para casa? Muitos édipos, muitas histórias, elas acontecem a tragédia na volta para casa. Como a gente viu lá no tarô, lembra? Uhum. A Claudinha me ensinou umas cartas de tarô, o que que significava. Não, não E domino, aí, gente. Por isso que isso nem nem coloco no meu currículo, mas é muito interessante, eu achei legal. interessante. E aí, ela, com o fogo, ela volta pela floresta, já sabendo o caminho. Ela volta para casa da madrasta. Olha, eu trouxe o fogo. E a madrasta ficou horrorizada porque achou que ela estivesse morta. E aí, um conto desses, eu tô me arrepiando agora para falar. Esse conto ele termina basicamente assim, e a caveira, o fogo contendo na caveira, simplesmente queimou todas, transformou todas em cinza. Então a madrasta morre e as filhas são mortas. O filme, ó, eu vejo, eu leio como filme. O conto termina com a morte, mais uma vez, a morte num processo de libertação e de transformação. Ou seja, ela tomou consciência, o fogo da consciência. Quando a gente, dentro de uma concepção sistêmica, quando a gente abre um campo, a gente toma consciência, aquilo se transmuta como um fogo e transmuta na alma. E é impossível você olhar a sua realidade com os olhos da menina, Exato, porque você já exatamente. passou por um processo de transformação. Aí lembra até Einstein, né? Quando fala que uma mente que se expandiu jamais volta ao estado original. Então, Exatamente. esse conto ele traz muito isso, né, Claudinha? Esse processo de crescimento, se permitir passar pela floresta, encarar a Baba Yaga, ficar lá com a velha bruxa e fazer todas as tarefas que ela determina, separar a semente de papoula do estrume. Quem for ler o conto lá vai ver essa parte. E por que isso? Porque é um aprendizado. O que é a Baba Yaga, na verdade, é como se estivesse treinando ela, né? É um treinamento. E aí É. ela volta, e aí essa volta, eu queria complementar o que você disse, que assim, ela descobre o caminho de volta para a família, ou seja, para as raízes dela. E aí eu não sei, Claudinha, até queria trocar uma ideia com você a respeito disso. Quando a doutora Clarissa escreve aqui, ó, descobrir o caminho de volta à família da madrasta. Então, assim, para nós, né, que tem essa visão sistêmica, é como se agora houvesse uma inclusão dessa madrasta também. Então, eu volto para casa e eu reconheço essa madrasta que me maltratou, que me mandou para a morte, mas que eu consegui voltar. Consegue voltar com E aquela aí, vida. nesta inclusão, algo se transforma. Claro que não termina com todos viveram felizes para sempre, né? No final, a gente vê aí que o fogo consome, né, a madrasta e as filhas dela. Mas, como eu posso dizer, para não ser tão cruel, por que que parei para pensar? Porque Porque é a Baba Yaga. porque assim, ó, até tem uma escrita aqui da doutora Clarissa sobre isso, que e assim termina, com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as dos contos de fadas e devolvendo-as à realidade. Ótimo. Então, tem muitos contos desse livro, muitos mesmo, que não terminam Essa fala da com Mari, felizes para sempre. a fala da Mari. Beth tem uma fala que é muito profunda. A frase é algo como: a morte só é percebida em vida. Uhum. Tipo, a percepção da completude através dos opostos, vida e morte, Isso. ir e voltar. Isso, ela completa a jornada quando ela volta, perfeito, exatamente. Isso Ela mesmo. precisa ir a Baba Yaga e voltar, exatamente. E o mais interessante, que para mim é o que fica, é o que sempre vibra.
sempre com a bênção da mãe, gente. E ela ali guardada, ela ali treinada, né? Porque ela ganha, depois ela é treinada, né? E também outra coisa interessante é que nesse retorno teve momentos que ela também ficou se questionando, ela ficou com medo porque ela recebe o fogo dentro de uma caveira, né? Então a gente já tem ali, olha só, o fogo dentro de uma caveira. Olha a Muita imagem. simbologia, né? Uma simbologia, uma imagem da morte e o fogo que é a vida, né? Então ali ela também fica, mas ela consegue sustentar também, sustentar, né, a consciência, sustentar o passo dado para que consiga alcançar Uhum. essa completude, né, do caminho, né? O caminho iniciático que ele fala. E aí, trazendo como que a gente pode pegar algo assim arquetípico e trazer para a nossa realidade, né? Onde a gente pode aplicar, vamos dizer assim, um pouco fora da visão sistêmica, talvez. Por exemplo, se a gente tem uma situação muito como o momento atual, que nos restringe bastante, a gente pode entender isso como um momento de babiaga, como a gente encontrar uma babiaga e ter treinamentos. É. Ô, Claudinha, deixa eu aproveitar essa sua fala aí e perguntar para o pessoal, até para ter o envolvimento deles. Dessa história e de tudo que a gente falou até agora, acho que agora deu para entender um pouco melhor a história, né, gente? De quem é a vassalissa, o que que aconteceu, onde ela chegou, voltou para casa. Eu queria que vocês colocassem em uma frase a imagem dessa conversa, ó, já foram 30 minutos de conversa. Qual é a imagem dessa história que mais chamou a atenção? Pode colocar aqui nos comentários. Ah, foi esse fogo na caveira, foi a chegada lá na... Ah lá, a Silvia já é a sua frase, Silvia? Momento babear? Ah, ou você está fazendo a correlação com a quarentena? Coloquem aqui no chat qual foi a imagem que a gente falou que chamou a atenção. Para mim, foi separar a papoula do estrume. Fiquei me imaginando caçando semente no meio do o Deixa fogo eu na ver aqui. caveira. Que mais? Vão colocando. Ah, sim, a papoula do estrume. Separar a vida desperdiçada da vida que é revigorante. O que serve, o que não serve. Porque muitas vezes a gente está perdendo o nosso tempo, a gente sabe disso. A Maria colocou a volta para casa. A Larissa colocou voltar para as raízes com fogo na caveira. A Andrea colocou a coragem de vassalissa para enfrentar a Baba Yaga. Legal. Aí eu vou pedir para vocês agora entrar em contato com essa imagem e sentir no momento atual da vida de vocês Exatamente. o que que essa imagem diz para este momento atual. Porque quando eu falei que esse livro ele é uma terapia. Posso dar alguns estímulos, eu posso dar alguns estímulos para as pessoas irem, Vai né, pensando. fundo. Ó, no momento atual, pode ser esse momento da pandemia, pode. Eu basicamente eu olhei, eu li o conto e fui olhando, isso aí foi algo que eu escolhi, né? Então, pode ser algo na profissão, porque outras vezes, quando eu li o conto antes, eu identificava também isso. Nossa, isso está acontecendo na minha profissão. Você tem um chefe extremamente exigente, então também pode ser relacionamento amoroso, isso pode estar acontecendo também, né? Amizades. Eu estava lendo outra coisa que também veio, também até os nossos ciclos menstruais, a fase pré-menstrual feminina pode ser entendida como um encontro lá com aquela raiz mais selvagem. Sim. Essa imagem, né, gente? E a correlação dessa imagem com o que a gente está vivendo agora é uma reflexão, né? A Mari colocou morrer, queimar, perder a inocência, perceber que já tem tudo, a bênção da mãe da vida e ir e voltar.
Para mim também, Mari. Perceber que já tem tudo, nossa, é o que fica sempre. Eu vou conversando com vocês, a bênção da mãe, o tempo inteiro. Ela tá com a bênção o tempo inteiro, Uhum. o tempo todo. Então ela tem exatamente a bênção da mãe, ela tem a bênção da vida, ela tem a vida. É, Ela sabe ir, sabe voltar. Para mim é é... verdade. Uhum. Tomar a mãe da força, né? A mãe e o pai, né, gente? Porque aí trazendo para a constelação de novo. O conto fala bem da mãe, mas É, o conto fala bem da mãe. Mas o filme, A Viagem de Chihiro, é a mãe e o pai. eu vou assistir de novo, porque esse É, filme toda hora a Emily colocou a benção da mãe. Toda vez que eu começo a assistir esse filme, nossa, tem alguma coisa ali que me desvirtua. Eu preciso olhar para isso, sabe? Que nossa, é esse que não filme, me deixa concentrar. É gente, impressionante. esse filme, ele é incrível, ele complementa muito esse olhar, porque entra a Chihiro, a mãe e o pai. E a mãe e o pai já vão direto descumprir regras. Eu não vou falar do filme. E a Chihiro fica o tempo inteiro batendo o pé, como se ela fosse a criança birrenta, mas na verdade ela é a sábia que tá ali, né? E no final, então eu já vou pro final, aí o Baba faz exatamente esse desafio. Reconheça os seus pais, veja se eles estão aqui no meio dos porcos. Eu E lembro dessa aí cena. ela confunde, porque ela transforma outras pessoas em porcos. Os pais delas não estão lá. E a Chihiro fala, eles não estão aqui. Ou seja, ela reconhece porque eles estão completos dentro dela. Uhum, E acontece a mesma coisa. Assim que a Chihiro tem essa resposta, ela consegue a libertação e aí o Baba faz a mesma coisa. Vai embora, e não quero mais te ver. ai, que Igualzinho. interessante. Só que na viagem de Chihiro, ela tem o Haku, que é o amor. Ela encontra o amor. Então, eu entendo esse filme tendo uma visão, assim, masculino e o feminino. Uhum. Uma visão diferente. Eu gosto, acho legal. Não, mas é interessante mesmo. Porque traz esse outro lado, né? Que é o lado do masculino também, né? Que a gente precisa. Se a gente for falar de constelação, a gente precisa reconhecer, ou melhor, tomar a mãe, né? Que com a mãe a gente ganha algumas forças e com o pai a gente complementa esse nosso caminhar, complementa essa força da vida mesmo, né? E é bem É. interessante. A Regina entrou, nossa, bastante. Muito bom. Minha gente. O que mais, Claudinha, você separou aí pra gente? Ai, amiga, eu acho que sim. Não, aí É, é. é. Parte ingênua. Em poucas palavras, eu acredito que é isso aqui. Olha, recomendo então. Quem tem o livro já passa o olho aí, pelo menos no conto. Se empolgar, vai lá para as interpretações, né? Lê o capítulo todo, que a doutora Clarissa faz essa transcrição, né? Essa tradução do conto para os nossos arquétipos. E sigam, e não esqueçam, mande aí então quem ficou interessado aí na. Eu falei de curso, mas assim, na verdade eu estava pensando inicialmente um bate-papo, né, sobre os contos e fazendo essas interpretações, porque eu acho que E vale aí muito a pena. a gente pode aproveitar esse tempinho e fazer essa vivência de tomar a bênção da mãe, ó. Aí eu tirei aqui, olha só. Então vale. Olhar a Thaís, olha aqui, ó. O que é isso aí, Claudinha? O pior é que eu não sei tirar os comentários, gente. Aí fica bem os comentários. Então eu vou tentar Ah, colocar assim, aí ó. ficou bom, aí ficou bom. Aqui uma mulher grávida, certo? Uhum. E aqui olhar para a raiz, tá vendo que ela olha para baixo? Sim, Então, assim, linda. Essa aí é a carta do tarot. a gente olhar para as. Olha essa raiz como ela é forte, tá vendo?
Tá. Ela foge e ela protege até aqui em cima, tá vendo? Uhum. Muito bom. Muito Para bom. que cada vasalisa que está aqui assistindo, sim, lembrando que todos os itens, todos os personagens do culto estão dentro de nós. Então, nós somos a mãe, nós somos a vasalisa, nós somos a boneca, nós somos a babiaga. Quando finaliza, quando a vasalisa ganha aquela caveira, ela também ganha a possibilidade de ser a babiaga quando ela quiser. É Então, isso isso que é é mágico, uma né? plenitude, isso é que é mágico. Isso que é É a mágico plenitude. desse livro, porque assim, no conto, é assim, todos os personagens do conto fazem parte de nós mesmos, né? Pulando um pouquinho, se a gente vai lá para o Barba Azul. Ai, o Barba Azul, então representam aqueles homens malvados que ferem a minha inocência. Não, queridinha. E A aí, gente tem o Barba a Azul dentro da gente. constelação já, tipo assim, não mesmo, você tem sua mãe e seu pai aí, olha aí para os seus lados masculino e feminino, porque se você atrai o Barba Azul, quem é o Barba Azul? É isso aí. Gente, ó, almas corajosas, hein? Quem quiser Vamos mandar falar. direct, mas já se preparem que a. Nossa, saiu um negócio aqui no meio da live, não tava nem. Eu já tinha ideia, comecei a rabiscar ontem, mas eu vou fazer um convite. Almas corajosas. Quem quiser, cai de cabeça. Deixa eu ver quem É, mais. Ainda bem que deu tempo de ver essa live, tudo. Luciana. Se o Instagram não me trollar, como diz meus filhos, Luciana, eu vou salvar. Vai ficar lá no IGTV. E aí eu marco a Claudinha também, porque quem tá seguindo ela pode acessar pelo Instagram dela também. Mas se assim, quiserem legal. também, o meu tá aí, é só dar um A curtir. Maria, a A Érica Maria, ó, vamos. e a Você vai Érica lembrando os também. nomes aí, Claudinha, porque uns eu anotei, outros eu perdi. Ai, gente, mulheres, pergunta, homens também, eu vi uns homens entrando aqui. Sim, Se esse quiserem é. fazer pergunta, trazer alguma coisa para a gente discutir, a gente ainda tem tempo. Hoje a live foi rapidinha. Ó, intuição, a Andrea trouxe aqui, ó. Intuição, registrando os próximos passos, partiu o curso. Então, vamos de Legal. cabeça. Ó, é isso mesmo. Ó, que legal. Tirei uma cartinha. Você tá tirando o tarô aí, Claudinha? Tô tirando o tarô. A gente vai Partiu. conversando, ela vai puxando as cartas. O que que é Eu essa peguei carta aí essa agora? carta exatamente depois da frase dela aqui, a intuição registrando os próximos passos. E isso faz parte do caminho iniciático mesmo, a iluminação, um passo depois do outro. Qual é o próximo passo? Isso Hellinger nos ensinou bastante, né? Quando a gente tem um problema, e quando esse problema, pelo menos a nossa ideia, ela é muito grande, a gente só tem que ver qual é o próximo passo. E é aí onde a gente treina a nossa intuição perfeitamente. A gente para tudo e fala assim: olha, eu só vou fazer se minha intuição mandar. Mandar mesmo, e às vezes manda fazer coisa que a gente não acredita. Uhum. Para nos desafiar. Gente, eu tenho cada história muito doida que aconteceu comigo de verdade, que é muito doido, né? Nem parece que é verdade, acho que é mentira. Mas acontece mesmo. Ela fala: ó, faz isso, faz aquilo. Se você não faz, a sua vida dá um. Você paga caro. O preço é alto, né? Quando a gente não É. escuta a nossa intuição. A nossa alma, né? O nosso interior, ele sabe exatamente qual é o próximo passo. E Uhum. qual é o passo que tá leve? Qual é o Uhum. passo que vai nos conduzir para a tranquilidade, né? Só que qual é o nosso dois problemas principais que eu vejo? Primeiro, a gente acha que essa voz interior é a voz do Cid Moreira, ou sinos angelicais tocando ou anjos tocando harpas, e aí vai chegar uma mensagem, né? E não é assim. Às vezes é aquele segundinho que é aqui que eu tenho que entrar. Essa É um porta que eu tenho rápido. que abrir. É muito rápido.
Exatamente. E um outro ponto é quando a gente se centra, né? Isso vai acontecer, inclusive, com uma pessoa próxima. Eu falei assim, fecha seus olhos, respira. Um problemão gigantesco. Aí eu falei, fecha seus olhos, respira e sente. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ação. Qual é a primeira ação que você tem que fazer? Aí ela falou, mas não dá. Não, não quero explicação. Qual é a primeira ação que veio na sua cabeça? Sei lá, sair. Então, sai. É a primeira ação. O que vai se desdobrar, como a gente vai montar. Aí a pessoa de processos aqui que tá falando, tá, gente? Como que a gente monta o cronograma, o plano de ação, como que não sei o quê, é outra história. Aí a mente racional que entra em ação, que eu preciso estruturar esse movimento. Para quem precisa, como eu, né? Claudinha já é mais peixes, né, Claudinha? Só vai Nossa Senhora. sentindo e vai indo. Amigo. Mas a gente Nossa, não precisa dos dois lados, né? A gente precisa eu desse vou precisar lado. das amigas. Oi? O que foi? Aí eu preciso das amigas. Sim, mas o que eu tô querendo trazer com isso, que eu acho que é até legal? A gente precisa entrar em contato com esse lado pisciano que você tem, que é para a intuição. O que eu senti? E confiar nisso, porque essa é a minha verdade e é o que vai me conduzir para paz. Depois, para quem quiser e precisar, como eu, aí a gente vai para a planilha, faz um fluxograma. Se der por aqui, eu vou por aqui. Se não der aqui, eu vou aqui. E também o legal da intuição, complementando, é que às vezes é que a intuição ela nos leva para caminhos e que normalmente a gente deixa de ser aquela menina boazinha demais. Isso é muito importante. Porque é aí que entra a nossa mente racional. Mas eu não deveria. Mas não sei o quê. E a intuição lá empurrando, olha. Por quê? Porque existe, dentro do estudo dos arquétipos, uma lâmina de tarô mesmo, em que nós temos um aprendizado de temperança. Qual é a medida das coisas, né? O que que é bom, o que que é ruim, né? Essa é Até uma que boa pergunta. até que ponto o certo quando eu sou criança é certo quando eu sou adulta? Não sei. É errado a criança e a floresta? É certo a adulta e a floresta? Olhar para a morte e qual é a postura? Então, existe dentro da nossa alma aprendizados que a nossa mente consciente ela reprime. E ela reprime absolutamente. E reprime mesmo. Queima isso, que isso não existe. Existe e nos desafia. E se a gente se permite entrar, nos transforma totalmente. Então, aí eu faço um gancho com a nossa vida de constelação, né? Porque assim, a intuição, como você bem colocou, o que ela faz com a gente? Ela empurra a gente para a floresta. Ela empurra a gente para o desafio. E aí, fazendo a tradução aqui para os consteladores de plantão, né? O que é isso? Empurra a gente para a má consciência. Eu Isso. saio daquela boa consciência de querer pertencer, de eu preciso seguir todos os padrões, eu faço tudo bonitinho para ser aceita, e eu vou para um lugar de crescimento aonde eu respeito tudo que tem ali naquele grupo, mas eu dou um passo adiante na minha evolução. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que ser ruim, né? Para quem não entende dessa boa e má consciência que a gente está falando, não quer dizer que tem que ser ruim, que tem que sair chutando a porta. Não é isso. É sempre com respeito e com amor a tudo que foi e eu me permito crescer um pouco mais. Sempre, incluindo. Não é excluindo o passado. Eu mantenho o passado e eu dou um passo ao futuro e depois outro passo. E assim a gente cresce, né? Assim a gente cresce. Agora, há quem prefira
pertencer, ficar só no sofrimento, porque aí é na inocência, né? Como o Bert Hellinger fala, porque aí na inocência eu não preciso agir, eu fico lá. E nós, do lado aqui da constelação, a gente respeita, né? O Bert tem inclusive uma frase, agora eu não me lembro qual livro que tá, eu acho que é Pensamentos a Caminho, que ele fala: nós respeitamos a inocência, tá tudo certo. É escolher não trilhar o caminho, né? Porque esse caminho, ele é realmente uma escolha individual. É. A Regina tá colocando aqui, ó, é o lugar quentinho. Sim, sim. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Nossa, isso é. Eu tenho uma amiga que não é consteladora, assim, mas ela tem uma frase que é ótima. Ela fala que a vida é arte. É a arte da renúncia, né? Você escolhe o que você vai aceitar, o que você vai renunciar. E aí é lá na frente que a gente vê a colheita, né? A intuição, ela é muito ligada ao nosso propósito. Isso é interessante de colocar. Ela é muito ligada ao nosso propósito, aquilo que a gente veio realmente executar aqui, né? O que que eu vim trazer? Eu sou artesã, eu sou consteladora, eu sou cantora, né? Então tem a ver ao nosso ponto em que nós somos artistas, né? Onde eu brilho, né? Aquilo que está inerente em mim desde a infância e só brilha. Tipo, vamos conversar sobre. Aí vem para mim, vamos conversar sobre astrologia, sobre tarô, sobre constelação. Tá, vamos. Estamos conversando, tipo, estamos conversando, Uhum. entendeu? Então a intuição, ela é esse termômetro também, né? Ela nos empurra para o que é a gente, também para o nosso lugar, né? Sim. Tanto no lugar, o que a gente veio servir, o que nós vamos ofertar, Uhum. né? Exatamente isso. E cada pessoa toma o que dá conta de tomar no momento, né? Uhum. Porque eu li esse livro já tem desde 2015, né? Que eu leio esse livro, então tem dia que eu leio uma frase, agora eu consigo ler um conto inteiro. Então, É... tem nada também, né? Curiosidades. A primeira vez que eu li esse livro, eu quis ler da primeira página, né, uma por uma, até a final direitinho. Demorei 3 anos. 3 anos. Porque eu não queria passar para a próxima se eu não tivesse entendido direito a anterior. Ai, que sofrimento, gente. Porque, como eu falei, né? Ele é difícil de entender. E aí, quando você entende, dói. Ai, meu Deus. Chegou a época assim de eu deixar ele parado uns 3, 4 dias, porque eu não conseguia pegar, de tanto que me incomodava o que eu ainda tinha lido, né? Então é uma questão mesmo de digerir a informação que a gente recebeu por esse livro. E o mais legal desse conto também, a Mari, lembrei da Mari agora, é a gente conseguir destruir o que a gente não quer mais, né? E interessante que no livro ela só mostra a caveira e a caveira faz toda aquela queima, né? Mas isso é o que é a consciência. Então, quando a gente toma consciência, isso aqui eu não quero mais, aquilo simplesmente vai embora, Sim, né? E dissipa. aí dissipa. E aí, como construir, como destruir e como construir, tipo, é assim, é a vida. Como destruir, porque era uma ilusão. Era uma realidade, se tornou uma ilusão. Uhum, Como construir uma nova realidade? Como é, construir o novo? Como olhar para o novo, né? Tem que exato. limpar, tem que esvaziar o copo, né? Você desmonta tudo para poder construir algo melhor. Claudinha, agora o tempo está acabando. Oi? Uma hora que eu falei, nossa, acabamos rápido a live, mas agora já tá dando quase uma hora. Já, Ah, já. Shiva Kali, boa lembrança, Cal. Sim, Ah, eu não quis, mas é isso mesmo. Shiva, vamos destruir tudo. Vamos, Kali, vamos queimar tudo. Queima tudo. Queima em nome. Até queima ele, né?
Quem o sangue de Jesus tem poder, queima ele. É isso aí. Gente, muito obrigada pela participação. Foi bem gostoso, hein, Claudinha? Eu acho que a gente pode fazer outros sobre o conto. A gente pode fazer conto. Quem gostou aí do curso, então fala. Por falar em, por falar em curso. Peraí, minha professora de dança entrou. Oi, teacher. Yala Habibi. É de dança árabe, né? Ou eu falando árabe, que nem sei se é. Enfim, né? Eu gosto. Deixa eu falar, gente. A Claudinha, ela vai fazer uma jornada, inclusive das cartas do tarô. Então, a gente vai fazer um encontro por mês. Cada encontro, ela vai apresentar uma carta e vai fazer a interpretação dessa carta. E a gente está chamando até de chaves, né, Claudinha? Chaves da percepção. Porque assim como a gente fez a fala aqui do conto, a Claudinha vai fazer essa interpretação dos arquétipos da carta para o nosso inconsciente. Então, eu acredito que vai ser uma jornada bem gostosa, bem interessante também. Exatamente. É tipo esse estilo mesmo, né? E é só a gente ter um pouquinho mais de oportunizar as pessoas sentirem mesmo e que cada um quiser colocar, fazer as colocações, e aí a gente vai seguindo. A gente vai seguindo fenomenologicamente, né? O que cada um vai sentindo e cada um vai se trabalhando e vai se percebendo, né? Exato. Porque esse conto também, todas as vezes que a gente lê, é um exercício de percepção sempre. Isso. E aí agora fica o convite. Esse já está formatado, já está certinho. Chama As Chaves da Percepção. Já está divulgado lá tanto no meu Instagram e Fabi Calneto. Tá lá no íconezinho no destaques de parcerias. Só entrar lá, mandar um direct pra gente, ou entrar em contato com o celular da Claudinha, com o meu, para quem tem aí no WhatsApp. E a gente vai começar. Que dia que é, Claudinha? Dia 10 de setembro, né? Será o primeiro encontro. E aí vamos começar na carta do louco. Adoro. A louca. Vamos seguir do 0 ao 21, né? Vamos seguir na sequência. É isso aí. Então, são todas muito bem-vindas e bem-vindos. Obrigada pela participação de todo mundo. Foi um bate-papo bem legal. O pessoal interagiu bastante. Ao professor aí dizendo eu quero. O que é? Eu vou tomar um vinho. Depois, né, amiga? Vamos terminar aqui o papo. A gente entra na energia da constelação e vai beber, fica às 11 e cai. Não dá. Muito bom. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Claudinha, por trazer tantas contribuições para a gente. Você vê como a gente se acrescenta, né? Todas aqui. Quantas contribuições, quantos aprendizados. Começou a rodar o cronômetro. Vai cair a nossa live. Um beijo. Boa tarde, bom restinho de domingo para todo mundo. E a gente vai trocando informações aí pelos directs da vida, pelo Instagram, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, Rê. Obrigada, Mari. Pessoal dando tchau aqui. Nájila, deve ser a Habibi. Nájila, professora. Maiara, obrigada. Um super beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.